Ei galera, primeira coisa antes de tudo, agradecer a todos que me enviaram milhares de mensagens desejando melhoras pro meu filho, que teve mais uma crise nesses dias que passaram. Graças a Deus ele tá super bem. Essa preocupação de bem-estar define muito bem o que nós somos, uma família. E eu sou muito grata por cada intenção boa, por cada palavra gentil. E eu nunca me sinto sozinha graças a vocês. Mais uma vez, valeu! Tá, e já que eu não dei minha opinião sobre tudo que tá rolando, até porque isso é um assunto muito espinhoso, eu resolvi botar a cara no sol e dar os meus 2 centavos nessa discussão que tá dividindo todo mundo. E assim, eu espero que não seja muito longa, porque se você não sabe do que você tá falando, o ideal é falar pouco ou, em muitos casos, não falar absolutamente nada. Mas antes, eu preciso comentar uma coisa com vocês. Vocês notaram que os jornalistas, aqueles quase PhD em medicina, quando se tratava do assunto flango frito, do nada sumiram desde que o foco passou a ser a guerra e o carnaval? E aí, de repente, todos eles se tornaram especialistas em geopolítica e estratégia militar. Tô chocada com tanta eficiência. Mas, passeando pelo Twitter, uma discussão chamou muito a minha atenção e sintetiza bem o ponto que eu quero chegar. Dá uma olhada. Samuel Pancher, jornalista do Metrópolis, compartilha uma matéria dizendo que o presidente da Ucrânia é aplaudido por mais de 1 minuto após falar ao Parlamento Europeu e comenta: motivação de terça. Hoje você pode ser um comediante e amanhã o Parlamento Europeu inteiro vai levantar para te aplaudir. Em resposta a esse post, o jornalista Demetrio Vecchioli, acho que é esse o nome dele, do UOL, responde: é só você tomar decisões erradas que provocam um vizinho poderoso a ponto dele te atacar duramente. Então Samuel retruca: entendidos, entre aspas, do assunto, estão no Twitter culpando a vítima. Líderes do mundo civilizado reconhecem a bravura do cidadão por resistir a um psicopata mandando gente pra terra do pé junto a rodo. Uma escolha difícil. E aí o Demétrio responde de novo: o mundo não é feito de mocinhos e vilões. Isso não é um filme de super-heróis. E só pra eu entender, entendidos, entre aspas, que elogiam, tá liberado. Entendidos que criticam, aí é ironizado? Normalmente, numa situação dessa, eu diria: briguem, briguem, briguem! Mas a verdade, galera, é que guerra não é entretenimento, por mais que a nossa mídia faça parecer que é. Essas pessoas, por mais que sejam jornalistas, PhD em suco de ciência e doenças infecciosas e agora estrategistas militares, não são os arautos da verdade. Como já dizia aquela sábia frase, na guerra, a primeira vítima é a verdade. Portanto, eu não vou aqui ajeitar o meu óculos, bater palminha e dizer pra vocês o que tá certo ou o que tá errado, porque muitos daqueles que estudam geopolítica há anos não conseguem se posicionar de maneira assertiva sem envolver o seu país, a sua economia e os seus interesses políticos. A única coisa que eu posso afirmar pra vocês é que guerra não é uma coisa boa e é muito estranho ver gente torcendo por isso em pleno 2022. Então, meu comentário sobre isso não será nenhuma análise mega blaster das galáxias, mas eu espero contribuir pelo menos um pouquinho com a curiosidade das pessoas e que elas possam depois sentar e pesquisar sobre um assunto tão complexo. Não vou falar apenas sobre isso porque tem muita coisa rolando aqui dentro do Brasil que são inacreditáveis. Mas nossa mídia está muito ocupada sendo especialistas de estratégia militar na internet para poder enxergar isso. E sim, são coisas igualmente importantes. Afinal, moramos no Brasil. Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá! Galera, 2 coisas bem rápidas aqui, tá? Primeiro é que o meu site www.teatualizei.app está no ar e você pode assinar por 10 bonouros. Além de ter conteúdo exclusivo lá esperando por você, você me dá uma mega moral nesses tempos. Viu, seu Xande? Não falei de você ainda. E além disso, contribui para o nosso vídeo super mega blaster profissional feito inteiramente por mim, que em breve vai estar disponível para todo mundo. Muito obrigado para todo mundo que tá dando essa força. www.teatualizei.app desde já, muito obrigado. O segundo ponto é esse livro aqui que até caiu, Os Estados Unidos, o Partido das Sombras, que são dos meus queridíssimos lá do PH Vox, que explica muita, mas muita coisa que tá rolando, meu filho. Aqui é uma grande indicação de grandes pessoas. Então, tá lá na minha livraria e o link tanto do meu site quanto da livraria para adquirir esse livro vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Agora você fica aqui e... Agora você fica aqui e não cai.
Vamos começar falando de Brasil e desinformação que tá pesado. No dia 25 de fevereiro, matéria da BBC News. Na ONU, o Brasil vota para condenar a invasão russa à Ucrânia. Dia 2 de março, notícia do R7. Com voto do Brasil, ONU aprova resolução contra a invasão russa da Ucrânia. Ou seja, por 2 vezes na ONU, o Brasil disse: Rússia, você tá louca, minha filha? Aí me aparece Sérgio desmoronando no melhor estilo, sim, agora eu sou político. E posta o seguinte em seu Twitter: a posição do presidente no conflito converge com a da oposição na extrema esquerda, que age como se não houvesse um agressor e uma vítima. Não há mais espaço para erros ou vacilos. É preciso estar do lado certo da história. E aí ele convida você para pegar o nariz de palhaço e ler o artigo dele. Não, obrigado. Galera, a gente acabou de ler 2 matérias onde o Brasil se posiciona de forma veemente na ONU, onde condena a atitude da Rússia e aprova uma resolução contra ela. Eu não sei se o Desmoronando sabe, mas o chefe do embaixador, segundo a nossa Constituição, é o presidente da República. Você não sabia, menino? Tá na Constituição, artigo 84, inciso 7. Compete privativamente ao presidente da República manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Logo, o embaixador leva para a ONU a posição oficial de seu chefe de Estado, que no caso é o presidente Bolsonaro, que você traiu por achar que era maior que o governo e dias depois toma pra dentro dia após dia, porque não se deu conta que um super marreco jamais vai ser um super-herói. Incrível como que o Sérgio Moro se tornou político super rápido, né? Quem dera ele tivesse tido essa mesma habilidade como ministro da Justiça na hora de defender o seu povo. Mas agora ele quer ser presidente em terras de narrativas, então ele tem que dar sua contribuição. Sua biografia virou apoio de mesa. O que esses caras querem é que o presidente pegue o microfone em TV aberta e diga que Putin, na verdade, é o filho do capiroto. E fica aqui comigo que você já vai entender porque é muito complicado você agredir verbalmente um presidente em tempos como esse. Muito mais complexo do que você pensa. Tá, vamos continuar aqui no Brasil, a terra dos absurdos. Há 10 dias atrás, a manchete era: Lula quer ouvir Lewandowski antes de indicar ministro ao STF. Para o petista, ministro é o mais coerente entre os integrantes do Supremo. A próxima vaga será aberta em maio de 2023. Interessante que Lula já se coloca como eleito, né? Vai ouvir Lewandowski na hora de indicar. Bicho, só pensa em mais um ministro como Lewandowski por mais uma eternidade de anos. Pois é. E ontem nós assistimos esse mesmo ministro, que será consultado por Lula por sua, Deus me livre, próxima indicação, derrubar o último processo do multicondenado. Vem cá. Isso parece uma democracia pra você? Só uma pergunta. Beleza, há uns vídeos aí pra trás, a gente viu que seu Randolfo Rodrigues foi convidado e aceitou ser o coordenador de campanha do Nine, certo? Muitos poderiam pensar que ele, como senador, poderia usar sua influência e o seu cargo político pra beneficiar o Lula na campanha também. O que não é o meu caso, que eu nunca pensaria isso do Randolfo. E é aí que ele entra mais uma vez em ação. Se liga, Randolph pede para Moraes, Alexandre, Xande para os íntimos, que proíba mudanças em diretoria da Polícia Federal. E isso porque o Bolsonaro mudou o diretor da PF. Só que quem foi que deu esse poder pro presidente? Cara, um negocinho muito louco, sabe? A Constituição. Artigo 2º-C da Lei 9.266 de 1996. O cargo de diretor-geral nomeado pelo presidente da República é privativo de delegado de Polícia Federal integrante da classe especial. Diretor-geral nomeado pelo presidente da República, nem precisa explicar mais detalhadamente essa lei, né? Tá bem clara. E aí aparece seu Randolph falando: mãe, não deixa, mãe. Não deixa ele cumprir as suas atribuições, mãe. Não deixa. Ele só tá pedindo pro STF proibir o presidente de fazer algo que tá previsto na Constituição como sua própria função. Logo, ele está pedindo algo inconstitucional. Randolph está pedindo a interferência do judiciário em uma lei que existe desde 1996. É o ativismo judicial. E como seu Randolph está indo por um lado que é contrário da Constituição, sei lá, eu acho que vale um inquérito. Ou quem sabe colocá-lo no inquérito dos atos antidemocráticos. Ou não? Não? Sim? O que vocês acham? Mas, meu filho, esse tipo de matéria vai brotar de tudo quanto é lado, porque é ano de eleição. Como é que os caras vão esconder que o PIB do Brasil subiu 4,6% em 2021? Ano que todo mundo tava jurando que tem que encher linguiça pra não noticiar o fato óbvio, porque vai que beneficia o Bolsonaro, né? Não.
Isso nunca. E só a título de indignação final, vocês viram aí aquele deputado Marcelo Ramos falando que se o presidente Bolsonaro desse 25% de isenção no IPI para eletrodomésticos, ele ia... Pois é, menina, aí o cara me aparece falando assim, não é isso que eu quis dizer, não, vocês entenderam tudo errado. Eu quis dizer que 25% tá pouco, tem que ser 50%. Tipo, semana passada ele disse que isso era crime eleitoral e que ia denunciar o Bolsonaro por diminuir o seu imposto. Que doideira. Que doideira. Então, bora começar a dar os meus centavos nesse cenário mundial que, acredite, vai se encontrar com a política brasileira. E o que eu vou trazer pra vocês é fruto de horas e horas e horas de saco que eu enchi de pessoas que entendem de geopolítica e gentilmente tiveram a paciência de me explicar esse cenário e os prováveis que poderão acontecer. E o que eu entendi, novamente, não é verdade absoluta do universo, é o que eu vou contar pra vocês de forma bem resumida pra dar o meu ponto de vista. Essa treta da Ucrânia e da Rússia não começou no mês passado, nem no ano passado. Essa questão é antiga. E para não me aprofundar muito em história e deixar essa explicação mais dinâmica, vamos começar em 2014, quando o presidente dos States era seu Obama e quem mandava na Rússia era o Putin. Claro. Nessa época já era mais que sabida as intenções, vontades e desejos de Putin em tomar a Ucrânia para si. Mas ele não foi direto ao pote, porque é sempre bom testar os limites e as suas consequências. E é mais ou menos nessa pegada que o Putin anexou a Crimeia, que era uma espécie de estado da Ucrânia. Essa tomada da Crimeia foi um fato muito contestado, já que ela, teoricamente, foi feita através de um plebiscito. E eu digo teoricamente porque, de fato, o plebiscito aconteceu e teve 96% de aprovação. Porém, os Estados Unidos e a União Europeia disseram que esse plebiscito era ilegítimo e que eles não aceitariam o seu resultado. Obama, inclusive, avisou que se esse paranauê rolasse, haveriam graves consequências. Aí a Rússia ouviu atentamente tudo e falou: beleza, fera. Vai lá. E assim aconteceu. As graves consequências foram as sanções econômicas visando indivíduos, empresas e funcionários russos. Como resposta, a Rússia entrou com uma contra-sanção, incluindo o embargo alimentar em 2014 contra vários países que atingiam Estados Unidos, União Europeia, Noruega, Canadá e Austrália. Claro, esse tipo de ação tem reação e elas foram sentidas de ambos os lados, já que a Rússia viu a sua moeda, o rublo russo, entrar em colapso, tendo em 2016 uma estimativa de perda de 500 bilhões de dólares entre sanções e queda do preço do petróleo. Mas também se refletiu nos países europeus que só em 2015 perderam aproximadamente 100 bilhões de euros. Tô contando isso pra vocês para mostrar que o que tá acontecendo hoje, literalmente, já aconteceu antes. Pulemos então para 2017, onde um conflito, e sim, foi chamado de conflito na repercussão da grande mídia, se instaurou nos estados separatistas da Ucrânia. Só adiantando para você se localizar na história, são os estados de Donetsk e Luhansk, que antes da invasão o Putin reconheceu como independentes. Esse conflito ocorria porque os caras eram mesmo separatistas e queriam porque queriam ser anexados à Rússia. Mas não só isso, eles queriam puxar toda a Ucrânia junto. E enquanto isso, mais de 10 mil pessoas perdiam as suas vidas. Como eu disse, já em 2017, segundo essa matéria aqui do UOL, os caras estavam tão certos que isso aconteceria naquele ano que já estipulavam que o período de transição durariam 3 anos. Então, na cabeça deles, em 2020, a Ucrânia já não seria mais a Ucrânia. E por que isso não aconteceu? O presidente da Ucrânia na época era seu Petro Poroshenko, acusado de ser pró-Rússia e best friend dos separatistas. Mas nos Estados Unidos, o cenário mudou bastante. Eis que entra o primeiro e único de seu nome, o Laranjão do Ocidente. Trump era eleito para a surpresa de um monte de negacionista. E aí todo mundo lembra a série de acusações nunca provadas e depois desmentidas que o Trump tinha sido eleito com a ajuda da Rússia, o que nunca fez o menor sentido. Trump não era Obama. Graças a Deus. A Rússia, no meio disso, se aliou à Síria e já emendou dizendo que derrubaria qualquer ataque aéreo contra o país. Porém, do outro lado, Trump estava ordenando que os States metessem pipoco por lá. Então, diante da posição russa de abater os pipocos do Trump, o Laranjão foi até o Twitter dizer o seguinte: a Rússia promete derrubar todos os projéteis disparados contra a Síria. Então prepare-se, Rússia, porque eles chegarão lindos, novos
e inteligentes. É o famoso dá que eu te dou outra. Desespero na Casa Branca pra acalmar os ânimos, porque corre que o homem tá nervoso. Todo mundo calmo. No desenrolar dessa treta, o Putin expulsou os diplomatas dos States lá na Rússia. E como resposta, o Trump agradeceu, dizendo que isso era bom, porque agora ele estava economizando dinheiro e coisa e tal. Debochado. E foi aí que chegamos em 2018 e o triste ataque químico que tirou a vida de 70 pessoas, entre mulheres e crianças, lá na Síria. Trump culpou o apoio da Rússia e a fragilidade do Obama em não ter resolvido essa questão já conhecida desde 2013. Já em sua defesa, a Rússia disse que era tudo invenção e que os Estados Unidos estavam falando esse tipo de lorota só para justificar uma invasão. Que coisa, né? Justo o Putin dizer um troço desse. Ainda em 2018, vendo que o Putin continuava totalmente fora de controle, foi a vez do Trump rodar o dedo e ameaçar abandonar o pacto nuclear por desconfianças da Rússia. Aí quem se assustou foi o Putin, que reagiu às declarações do Trump, ameaçando uma retaliação aos Estados Unidos e à União Europeia. Ou seja, o Trump deixava muito mais que claro que se vier pra festa, vai dançar. Mesmo que a música que tá tocando seja Anitta. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase, né? Que um doido só para quando dá de cara com outro doido. E penso eu que foi justamente a certeza que se o Putin desse um passo, o Trump daria outro. E aí os ânimos se mantiveram estáveis. Então chegamos a 2019, onde essa história ganhou um novo personagem, o presidente Zelensky. Zelensky era um ator de comédia com discurso anti-establishment, pró-Ucrânia, que em sua campanha fez um vídeo entrando no parlamento e metendo pipoco em todos os políticos. Uau! Temos o doido da Ucrânia. Pausa nesse momento para um outro fato importante que acontecia nesse mesmo período. Supostamente, em 2019, Hunter Biden, filho do Biden, deixou o seu notebook para consertar e nunca mais voltou para buscar. Pela lei, para suprir os custos com reparo, o notebook passou a ser do cara que fez o conserto. Ao dar uma olhada no conteúdo do notebook, esse cara teria procurado a polícia imediatamente e entregue o notebook para que eles fizessem o que eles achassem que fosse melhor. E só a título de curiosidade, Joe Biden era o responsável pela política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. E o seu filho, o seu Hunter, em 2014 se tornava membro do conselho do Burisma Holdings, uma importante produtora ucraniana de gás natural. Tá, voltando aqui pro Zelensky. Após as eleições, o Trump ligou pro Zelensky e a transcrição dessa conversa aconteceu em 25 de setembro de 2019, depois que o Partido Democrata acusou o Trump de cometer abuso de poder ao tentar extrair informações de Zelensky contra o Biden. E assim tivemos o primeiro pedido de impeachment do Laranjão. Na transcrição dessa conversa, eu quero destacar os seguintes trechos. Após Trump cumprimentar o Zelensky pela vitória, o presidente da Ucrânia disse, abre aspas, vencemos muitos e trabalhamos duro para isso, mas gostaria de confessar que tive a oportunidade de aprender com você. Usamos algumas das suas habilidades e conhecimentos e pudemos usá-lo como exemplo em nossas eleições. Na primeira vez, você me ligou para me parabenizar quando eu ganhei a eleição a presidente e na segunda vez, que você está me ligando agora, o meu partido venceu a eleição parlamentar. Eu acho que eu devo concorrer com mais frequência para que você possa me ligar com mais frequência e possamos conversar por telefone com mais frequência. Fecha aspas. Zelensky era super tiete do Laranjão, né? Não julgo. Num outro ponto, e nesse eu não vou abrir aspas porque é muito longo, o Trump diz pro Zelensky que é muito bonita as palavras da Angela Merkel e do Macron apoiando a Ucrânia, mas que, na verdade, eles estavam meio que fazendo corpo mole. E aí o Zelensky confirma, dizendo que conversou com eles e disse que eles não estavam aplicando as sanções impostas à Rússia e que a União Europeia era um aliado importante, mas que os Estados Unidos eram muito mais importantes. Ainda mais porque as sanções dos States contra a Rússia eram muito maiores que as da União Europeia. Continuando aqui, o último ponto que eu quero frisar foi o pedido do Trump para o Zelensky. E agora eu vou abrir aspas de novo. Gostaria que você nos fizesse um favor, porque o nosso país passou por muita coisa e a Ucrânia sabe muito sobre isso. Eu gostaria que você descobrisse o que aconteceu com toda essa situação com a Ucrânia. Eles dizem que a CrowdStrike, que é uma empresa de segurança digital contratada para investigar o roubo de informações, incluindo milhares de e-mails do Comitê dos Democratas nas eleições de 2016. Bom, eu acho que você tem dessas pessoas ricas, o servidor, eles dizem
dizem que a Ucrânia tem. Eu acho que você está cercado dessas mesmas pessoas. Eu gostaria que o secretário de Justiça ligasse para você ou seu pessoal e gostaria que você chegasse ao fundo disso. Fecha aspas. Então, vocês lembram das acusações que a Rússia havia interferido nas eleições americanas? Pois é, muita coisa para esclarecer esse equívoco dos democratas poderia estar nesses e-mails supostamente em posse de uma empresa ucraniana que também abriu investigações para apurar corrupção, o que, se fosse o caso de existir realmente, poderia revelar algo sobre os Biden. Processo de impeachment aberto, chegamos em 2022. Em fevereiro, o impeachment foi arquivado. Então, eu contei tudo isso para vocês para mostrar a relação amigável que existia entre o Trump e o Zelensky. E se o Zelensky de fato sabe de alguma coisa, com certeza os globalistas achariam ótimo se ele, mas aí é teoria chapéu de alumínio, né? Vamos seguir com a história. Biden foi eleito presidente dos States e o Zelensky também foi um dos últimos presidentes a dar os parabéns, porque fazer o quê? Como já dizia o Enéas, os países não são amigos, os países têm interesses entre si e vida que segue. Vou pular todo o ano de 2021 para deixar esse vídeo menos longo do que eu gostaria, mas não tem jeito, a história é grande. Só vou dar uma frisada rápida que ao longo de 2021 a escalada Rússia versus Ucrânia voltou com força total, assim como as conversas sobre o embarque ucraniano na OTAN. Só para quem não sabe, a OTAN é um grupo criado após a Segunda Guerra que visava proteção de todos os que o integravam contra a Rússia. É o verdadeiro mexeu com uma, mexeu com todas. Logo, se um dos países da OTAN for atacado, desce o morro todo em cima. Putin não curtiu essa conversa porque como assim eu vou ter um vizinho que tá no grupinho que me odeia? E usou esse argumento inicial para retomar a escalada alta das ameaças de olha que eu vou, hein? Ó que eu vou. Zelensky segurou o culhão e manteve a posição de sim, eu quero entrar na OTAN. E essa foi a desculpa perfeita pro doido com o botão vermelho que tá se segurando pelo menos desde 2014. Chegamos em 2022. Antes de ir com tudo, o Putin reconheceu os estados de Donetsk e Luhansk, assim facilitando o acesso das tropas à Ucrânia. Pouquíssimos dias depois, ele entrou com tudo lá na Ucrânia, surpreendendo todo mundo que não estava acompanhando essa treta, que na verdade é muito antiga. Sentindo o cheiro da testosterona fraca do Biden, o Putin invadiu a Ucrânia sem medo algum de retaliações, as quais eu acredito ele já sabia que viriam. Não tinha mais o doido para parar o outro doido. Em 4 de fevereiro, dias antes da invasão, o Putin esteve com seu Xi Jinping, onde, segundo a Folha de São Paulo, estava sendo formalizada a Guerra Fria 2.0 contra as pressões do Ocidente. E teve muita gente que ainda ficou surpresa quando a China disse que não iria adotar nenhuma sanção contra a Rússia. Mas calma, gente, a gente já chega na teoria do chapéu de alumínio. Putin anunciou essa guerra como uma intervenção para frear a expansão da OTAN, mas aí do nada ele teve a ideia genial de dizer que vamos aproveitar esse embalo e vamos tirar todos os nazis da Ucrânia que está dominada por nazis. É muita cara de pau. Mas fazer o quê? Ele tinha que se justificar, não para o Ocidente, mas sim para o seu próprio país, que o que ele estava fazendo era um ato de amor ao próximo. Ele estava lá salvando a Ucrânia dos nazis. Aí você pode se perguntar, os russos não têm TV em casa não? Eles não assistem o jornal não? Como se isso estivesse valendo alguma coisa hoje em dia, né? Mas não, as informações que eles recebem não são as mesmas que nós recebemos. E isso se dá pelo controle da mídia lá instalado há anos. Logo, eles controlam as informações que o seu povo recebe. Logo, dá para controlar o que eles pensam e as conclusões que eles chegam. Lula curtiu isso, hein? Juntando isso às sanções econômicas que atingem diretamente o povo russo, temos aí mais revolta contra o Ocidente. É a guerra da desinformação controlada. Imagina isso aqui no Brasil, galera. Só imagina. Bom, o Putin chegou mais calmo do que muitos esperavam. Todos acreditavam que a Ucrânia seria tomada em 2, 3 dias, mas isso não aconteceu. E uma galera levantou a hipótese de que o Putin não queria destruir a Ucrânia porque ele queria governá-la. Então não faria sentido uma terra arrasada. Outra coisa que a Rússia não contava era com a resistência oferecida na Ucrânia. Os caras não estão afim mesmo de perder as suas liberdades, mesmo que isso custe as suas vidas. A resposta
resposta do mundo foram sanções econômicas, sanções esportivas, sanções culturais. Mas só até a página 2, porque, os caras estão chateados com você, viu, Putin? Mas a galera precisa do seu gás, do seu petróleo, então a gente vai te punir, mas vai te punir mais ou menos, tá? A gente vai continuar comprando suas coisas. Combinado? E aí a gente volta no ponto de anos atrás e eu vou me repetir, onde o Trump já havia dito que não faz sentido algum pôr sanções econômicas na Rússia e continuar comprando gás de lá e injetando bilhões e bilhões de dólares na sua economia. Ele já pregava a autossuficiência das nações. Porém, menina Greta apareceu fazendo uma passeata e merlou o negócio todo. Todo mundo mudou de ideia. Então, sim, vai continuar comprando gás, energia e gasolina da Rússia, sim! Que coisa! E no meio disso tudo acontecendo, Zelensky pede por ajuda, pede por ferro na mão, pede bloqueio aéreo. E a resposta da OTAN é: véi, não posso. Se eu me meter, esse doido aí explode o mundo e aí já era. Eu tô de mãos atadas. Mas a gente é solidário, viu? Você é herói. E de fato essa é a mais pura verdade, porque assim que a OTAN entrar no meio, o Putin vai apertar o botão vermelho. Aliás, ele tá ameaçando todos os dias de fazer isso. E aí, o que você faz numa hora dessas? Então, não tem muito o que fazer, porque o estrago já foi feito. O Putin não vai sair da Ucrânia porque ele jamais vai aceitar essa derrota. O Putin tem o botão vermelho na mão e todo mundo morre de medo dele apertar. É isso. Aí você pode tentar me dizer que as sanções aplicadas contra a Rússia vão funcionar no curto prazo porque a Rússia foi excluída do SWIFT. Não, meu filho, a Rússia não foi excluída do SWIFT. Alguns bancos foram excluídos do SWIFT. Mas os caras têm que comprar os trem, petróleo, né, gás, quer ficar quentinho. Então não deu para excluir totalmente. Isso não aconteceu totalmente ainda. Mas beleza, vamos colocar aqui que o mundo excluiu a Rússia do seu sistema de pagamento. E esse é o momento de colocar o chapéu de alumínio. E se, e eu disse se, a Rússia não estivesse preocupada com isso, porque a China já avisou que para ela não dá nada mudou. Bom, a Rússia poderia aderir ao sistema de pagamento da China? Não, pera, na verdade ela já aderiu. Logo, se alguém quiser comprar alguma coisa da Rússia, poderá ter que aderir a esse mesmo sistema de pagamento. Ou você vai querer sua gasolina a R$20 o litro, seu pãozinho a R$5 a unidade? Hein? E se, e novamente, e se isso foi realmente o processo iniciado de nova ordem mundial? Não ideológico, como muitos pensaram, e sim econômico. Porque vocês lembram que a China tem metas de se tornar a maior potência mundial num curto espaço de tempo? Seria tchau globalismo, mas seria bom se você aprendesse mandarim. Pois é. Se eu fosse palpitar, e aqui é só um palpite, eu diria que a Rússia vai conseguir pegar a Ucrânia e o Zelensky terá que fugir para o Ocidente, mas será condecorado como o herói da resistência. Por mais que uma vozinha louca na minha cabeça fique gritando que se ele fosse para a terra do pé junto, talvez fosse até melhor para muitos dos nossos queridos burocratas. Sei lá. As cenas dos próximos capítulos estão no ar todos os dias de forma ininterrupta por nossa mídia, que lucra muito com mais essa tragédia, onde todo mundo tá perdendo, só ainda não se deu conta. E só pra finalizar, como é ano eleitoral, nossos políticos e os nossos jornalistas não querem perder a oportunidade de arranhar a imagem do Bolsonaro da maneira que der. Os caras estão tentando jogar o presidente dentro dessa guerra de qualquer forma. Porém, diante desse cenário incerto, onde eventualmente vai sobrar pra todo mundo, o melhor é permanecer neutro, visando os interesses da nossa nação e tentar remediar o preço que vamos pagar por essa guerra que nós não queríamos. Você acha isso errado? A Argentina, nossos vizinhos aqui do socialista Alberto Fernandes, já avisou que não vai colocar nenhuma sanção na Rússia. E o Lula já tá gritando para todo mundo que a falta de fertilizante é culpa do Bolsonaro. E seguem as narrativas em tempos onde, de novo, a primeira vítima foi a verdade. Bom, vocês me pediram muito e esse foi o meu ponto de vista, os meus centavos, que podem estar absolutamente equivocados e feitos num resumo bem resumido, só para que vocês entendessem como eu tô vendo tudo isso. Você tem algo a acrescentar? Use e abusa aqui dos comentários. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!